Efetue as multiplicações de polinômios. Nós temos aqui dois binômios. Por que binômios? Porque eu tenho dois termos. Estão lembrados? O primeiro termo, x, segundo termo, menos 4y. O termo ele começa com o sinal de mais ou de menos. Nesse caso aqui, ele é positivo, sinal de mais, então só x. E aqui começa com o sinal de menos, menos 4y, que é o sinal, coeficiente e a variável. Vezes outro binômio, porque eu tenho um termo, o primeiro termo x e o segundo termo menos y. Ele está pedindo para realizar aqui as multiplicações de polinômios. Aqui a multiplicação. Mesmo que não apareça esse sinal aqui entre dois parênteses, eu vou ter uma multiplicação. Então, eu tenho a multiplicação desses polinômios aqui. Como é que eu faço? Então, eu vou aplicar aqui a distributiva. Só que eu vou fazer como? Distribuir a multiplicação desses dois por esses dois. Eu posso fazer um de cada vez. Multiplico x por x e por y. Depois eu multiplico menos 4y por x e por menos y. Como assim, professora? Então, eu vou multiplicar x vezes x. Então, quando eu tenho x vezes x, eu tenho x ao quadrado. Vamos lá? X ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o x por y. Só que na hora que eu vou multiplicar o x pelo y, eu percebo que o x é positivo e o y é negativo. Então, eu tenho que fazer aqui o jogo de sinal. Mais por menos dá menos. E x vezes y, x, y. Eu junta tudo. X, y. Eu não sei aqui o valor de x nem o valor de y. Não importa agora, eu só estou realizando essa multiplicação de polinômios. Nesse caso, eu vou juntar os termos na medida que eu faço a multiplicação. Ok? Pronto. Agora eu vou fazer a multiplicação. Já multipliquei o x pelos dois termos. Agora eu vou multiplicar o menos 4y pelos dois termos. Por x e depois por y. Então, menos 4y vezes x. Só que esse é menos e esse aqui é positivo, é mais. E menos por mais vai dar menos. Então, 4y vezes x. Então, no caso aqui, eu junto as duas. Então, vai ficar menos 4x, y. A gente coloca na ordem alfabética. Então, x vem primeiro, ok? Agora, eu vou multiplicar menos 4y por y. Só que esse aqui está menos, esse aqui menos. Menos por menos vai dar mais. Então, 4y vezes y, como o y aqui são iguais, aqui são 1, esse aqui 1, então fica 4y ao quadrado, porque 1 mais 1, 2. Na verdade, aqui eu estou fazendo a multiplicação envolvendo potências de bases iguais. Por exemplo, aqui quando eu faço x vezes x, vai dar x ao quadrado. Por quê? Eu vou somar aqui o expoente 1 com o expoente 1. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. A mesma coisa que acontece com o y, ok? Se você observar, aqui esse x tem ao quadrado, esse aqui x, y, esse aqui x, y, esse 4y ao quadrado. Então, aqui, esse termo é diferente desse. Por quê? Porque esse tem um quadrado e esse tem um y. Mas esse termo é igual ao segundo, o terceiro. O segundo é igual ao terceiro. Por quê? Olha, tem x, y e esse tem x, y. Não importa os valores ou o sinal que ele tenha, mas o x e o y, eles são iguais. Esse aqui já é diferente porque esse tem ao quadrado. Para ser igual, eu teria que ter x, y. Então, esses dois termos, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso somar ou diminuir. E esse aqui não. Eu só posso somar quando eles são semelhantes. E para serem semelhantes, precisa ter a mesma parte literal. O que é a parte literal? As variáveis, as letras. Então, tem que ser iguais. Se eu tenho o que? O quadrado, então ele faz parte da variável. X é diferente de x ao quadrado, que é diferente de x elevado a 3 e assim sucessivamente. Se mudou alguma coisa na variável, eles são
ela é diferente da outra, ok? Então, nesse caso, eu vou repetir o x ao quadrado. E agora eu vou fazer o jogo de sinais para resolver esse aqui. Menos por menos dá mais. Isso quer dizer que xy mais 4xy, aqui eu tenho 1xy. Lembrando que o coeficiente não aparece, certo? Então, eu somo aqui 1 mais 4, que vai dar 5. Então, eu vou ter 5xy. E eu repito a mesma parte literal. Aí, sinal do número de maior valor absoluto aqui é um coeficiente e um coeficiente 4. O 4 é maior do que 1 e ele está negativo, fica negativo. Por outro lado, também os dois são negativos. Quando temos dois valores negativos, nós somamos os valores, os coeficientes, e repetimos o sinal. E esse aqui eu repito, 4y ao quadrado. Perceba que eles são diferentes, cada um tem uma variável diferente. Esse tem ao quadrado, é o mesmo x, mas é um xy, então aqui já se torna diferente. Então, são termos não semelhantes, estou diminuindo ou somando, então acaba aí a questão. Letra B. 5x menos 2 vezes 2x menos 1. Então, dois binômios. Binômio, quer dizer 2. Então, binômio, né, porque tem dois termos. O primeiro termo 5x, o segundo termo menos 2. O outro 2x menos 1. Então, primeiro termo 2x, segundo termo menos 1. Então, aqui eu vou efetuar a multiplicação e a gente já sabe. Cada elemento desse aqui, você multiplica pelos dois daqui. Ou seja, você vai multiplicar o 5x por 2x, depois por 1. Vai distribuir essa multiplicação. E depois vai multiplicar o menos 2 por 2x e depois por menos 1. No caso, eu vou ter 4 multiplicações. Então, vamos lá. 5x vezes 2x. Quando eu faço essa multiplicação, vou fazer aqui 5x vezes 2x. Na hora de fazer essa multiplicação, eu multiplico os coeficientes. 5 vezes 2, que dá 10. E x vezes x, que dá x ao quadrado. Então, aqui, 5x vezes 2x vai dar 10x ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar o 5x por 1. Olha, toda vez que você multiplica por 1, vai dar o mesmo número. Então, 5x vezes 1 dá 5x. Só que o 5x é positivo e o 1 é negativo. Então, eu tenho aqui o mais por menos, que dá menos. Porque na hora que eu vou fazer a multiplicação, eu tenho que ver os sinais dos números que eu estou multiplicando. Nesse caso, agora, eu vou multiplicar o menos 2 por 2x. Então, esse daqui está menos, esse aqui está mais. Menos por mais vai dar menos. E agora eu multiplico 2 vezes 2x. 2 vezes 2x, 2 vezes 2 dá 4 e repete o x. Então, vai dar 4x. Agora eu dou menos 2 vezes menos 1. Esse está negativo com negativo. Negativo com negativo dá positivo. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho um polinômio com 4 termos. Um termo, 2, 3, 4. Só que esses dois termos, eles são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Ele tem a mesma parte literal. Ou seja, as variáveis são iguais. Mas, professor, esse outro também não é? Não, porque esse tem o quadrado no x, então ele já não é semelhante. Mas, na hora de somar ou diminuir, ou seja, mais e menos, mais ou menos, eu preciso observar se eles são semelhantes, porque eu ou diminuo os coeficientes e repito a variável. Então, nesse caso aqui, eu vou repetir o 10x ao quadrado e vou fazer a soma ou subtração desses. Primeiro, eu faço o jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Dá mais. Menos por menos dá mais, então 5x mais 4x vai dar 9x. Mais o sinal eu coloco do número que tem maior valor absoluto, no caso, menos, que 5x é maior do que 4, e os dois também são negativos, repete o sinal na soma ou subtração. Agora eu repito mais 2. Ok? Pronto, agora nenhum termo é semelhante. Se não é semelhante, não posso somar, eu não sei o valor de x, terminou aqui a questão.
Vamos multiplicar agora 3x mais 1 vezes 3x menos 1. Perceba que os dois valores são iguais, só muda aqui um sinal, né? Os valores absolutos, eles são iguais, só vai mudar aqui um sinal, certo? Tem um produto de uma soma pela diferença de dois termos. O que é que acontece? Vamos ver o que é que acontece quando eu tenho aqui esse produto da soma, que é mais pela diferença, que é menos de dois termos. Um termo, dois termos, um termo, dois termos. Então, vamos multiplicar, vamos usar o distributivo. Então, vamos multiplicar aqui 3x vezes 3x, que vai dar 3 vezes 3, 9. Então, 9x vezes x, x ao quadrado. Agora, eu multiplico 3x vezes menos 1. Só que esse tá mais, esse tá menos. Então, mais do 3x por menos do 1 vai dar menos. Agora, eu multiplico 3x vezes 1, que dá 3x. Agora, eu vou multiplicar o 1 por 3x e por 1. Fazer a distributiva dele. 1 vezes 3x dá 3x. Os dois são positivos, positivo e positivo. Então, aqui continua positivo. Mas agora eu vou multiplicar 1 vezes 1, que dá 1. Só que ele é positivo, esse negativo vai dar negativo, ok? Agora, olhando toda a expressão aqui, algébrica aqui, eu percebo que tem esses dois valores que são semelhantes. E eles são semelhantes porque ele possui a mesma parte literal igualzinha, x, que é diferente desse que tem o quadrado no x. Então, eu posso somar ou diminuir esses dois aqui. Se eu posso somar ou diminuir, eu vou repetir o primeiro termo. Geralmente, a gente coloca os termos na ordem do expoente maior. Aqui eu faço o jogo de sinal. Menos por mais dá menos. 3x menos 3x vai dar 0. E só sobrou aqui menos 1. E aí, eu tenho o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Então, isso daqui está resolvido. Não dá para diminuir, pois os termos não são semelhantes. Aqui eu também tenho, ó, 2x mais 5 vezes 2x menos 5. Perceba que aqui tem um produto de uma soma pela subtração de dois termos, certo? Produto da soma pela subtração de dois termos. Então, vamos ver o que acontece. Eu vou aplicar a distributiva, então vou multiplicar 2x por 2x. Então, 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado, porque x aqui dá x ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar o 2x por menos 5. Só que esse é positivo, esse é negativo. Positivo com negativo dá negativo. Então, 2x vezes 5 dá 10x, ok? Agora, eu vou multiplicar o 5 pelo 2x, depois o 5 pelo 5. O 5 e o 2x, os dois são positivos. Se são positivos, vai dar positivo. E 5 vezes 2x vai dar 10x, porque eu faço 5 vezes 2 e repito o x. Agora eu multiplico 5 vezes 5, só que está positivo e está negativo. Positivo com negativo dá negativo. 5 vezes 5 dá 25. Agora eu tenho aqui um polinômio com 4 termos. Epa, esse termo é semelhante a esse. Por que é semelhante? Porque tem a mesma parte literal, ou seja, a mesma variável. Essa não é porque tem o quadrado, estão lembrados, né? Então, esse aqui eu posso resolver. Esses outros não, porque eles são diferentes. Então, aqui eu vou repetir o 4x ao quadrado. E aqui menos por mais dá menos. 10x menos 10x dá 0. Então, aqui é como se eu cortasse e sobrou quem? 25. Então, 4x ao quadrado menos 25. 25 é o quadrado de 5 e 4x ao quadrado é o quadrado de 2x. Quando eu tenho um produto pela soma e a diferença de dois termos, eu posso calcular o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
Agora eu tenho uma multiplicação também, continua ainda sendo o produto da soma pela diferença de dois termos. E quando eu falo isso é porque os termos são iguais, ó. Ok? Então, vamos desfazer a distributiva. Ok? 6x² vezes 6x², que vai dar 6 vezes 6 dá 36. E x² vezes x² dá x elevado a 4. Afinal, eu somo x² vezes x². Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, nesse caso aqui, vai dar 36x elevado a 4. Agora, eu multiplico 6x² vezes 4. Os dois são positivos, fica positivo. Então, vamos lá. 6x² vezes 4. 4 vezes 6 dá 24. Então, dá 24 e repete o x². Agora, eu vou multiplicar 4 vezes 6x². Só que esse está negativo e esse está positivo. Então, vai ficar negativo. 4 vezes 6x² dá 24x². Ok? E agora eu multiplico 4 vezes 4, que dá 16. Só que esse 4 está negativo, esse 4 está positivo. Então, aqui vai ficar negativo. Observando aqui, eu tenho dois termos semelhantes, esse e esse. Se observar, eles são opostos ou simétricos. O que quer dizer isso? Ele tem o mesmo valor, a mesma variável, são iguaizinhos, porém os sinais são contrários. Se são contrários, eles são opostos e os opostos se anulam. Por que assim, professora? A senhora cortou, porque mais por menos dá menos. 24x² menos 24x² vai dar 0. Então, eu vou repetir aqui o 36x elevado a 4 e o menos 16. Aqui eu tenho a diferença de quadrados. Agora, eu tenho a multiplicação de um trinômio. Por que pelo binômio? Por que um trinômio, professora? Porque eu tenho três termos. Um termo, dois termos, três termos. E aqui eu tenho um binômio que são dois termos. Eu digo que é uma multiplicação de polinômios. O que é que acontece, professora, quando tem mais termos? A mesma coisa quando tem um, ou dois, ou três, ou mais termos. Você vai multiplicar o primeiro termo pelos outros dois, depois vai multiplicar o segundo pelos dois, depois multiplica o terceiro também pelos dois. Como assim, professora? Vamos fazer a multiplicação, então. Eu vou multiplicar 3x² vezes x, que vai dar 3x, aqui é o quadrado, esse aqui é 1, então fica elevado a 3, porque aqui o expoente é 1. Aí, 3x² vezes 1. Toda vez que você multiplica por 1, vai dar o mesmo valor. Ok? Os dois são positivos, fica positivo. Ok? Agora, eu vou multiplicar o segundo termo, que é menos 4x, pelos outros dois termos. Então, menos 4x vezes x. Então, é menos por mais, que vai dar menos 4x vezes x, vai dar 4x ao quadrado. Porque quando eu tenho aqui 4x vezes x, coeficiente aqui é 1. Então, 4 vezes 1 vai dar 4. E o expoente aqui é 1. Então, mais 1 vai dar 2. Então, dá 4x ao quadrado. Ok? Agora, eu vou multiplicar o 4x vezes 1. Ele está negativo, esse está positivo, vai dar negativo. 4x vezes 1, 4x. Todo número que você multiplica por 1 dá o mesmo. Agora, eu vou fazer a multiplicação do 3 pelo primeiro termo e do 3 pelo segundo termo desse polinômio aqui. Então, 3 vezes x, que vai dar 3x. Só que esse está negativo, esse está positivo, fica negativo. 3 vezes 1, 3 é negativo, positivo fica negativo. Pronto, o que que acontece? Se você observar, ele está numa ordem, na ordem do expoente. X elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 2, x elevado a 1, 1x elevado a 0. 0, e eu não estou vendo, porque quando eu tenho todo número elevado a 0 é igual a 1.
Se eu tenho 3x elevado a zero, é a mesma coisa que 3 vezes 1, né? Isso aqui dá 1. Então, 3 vezes 1, que vai dar 3. Observe aqui que eu tenho termos semelhantes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Primeiro termo, 3x elevado a 3. Segundo termo, mais 3x ao quadrado. Terceiro termo, menos 4x ao quadrado. Então, esse termo é igual, é semelhante a esse, porque ele tem a mesma parte literal. Menos 4x, outro termo, menos 3x. Então, eu posso somar esse com esse aqui. Esse não, que já são diferentes. Esse e esse. A parte literal é diferente. Então, nesse caso, eu vou repetir 3x elevado a 3. E agora, eu vou fazer o jogo do sinal e somar ou diminuir esses valores. Então, mais por menos dá menos 3x ao quadrado menos 4x ao quadrado. 3 menos 4 é 4 menos 3 dá 1. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado. Repete o sinal do número que tem maior valor absoluto, menos. Agora, eu tenho que fazer aqui, faço o jogo dos sinais, menos por menos dá mais. Então, 4x mais 3x dá 7x, é só repetir o x. Repete o sinal do número de maior valor absoluto, ou sinais iguais, soma e repete o sinal. E aqui, menos 3. Agora, eu tenho um polinômio com 4 termos e não tenho nenhum termo semelhante. Por quê? Porque esse tem x elevado a 3, esse tem x elevado a 2, então fica diferente. Esse aqui tem x, também é diferente, e esse aqui é x elevado a zero, ou seja, não tem. Aqui é como se fosse x elevado a zero. E x elevado a zero é igual a 1. Nós vamos fazer a multiplicação desse trinômio por esse binômio. A mesma coisa, nós multiplicamos cada termo do primeiro primeiro polinômio pelos dois do segundo polinômio. Como assim? Eu vou multiplicar x ao quadrado por x e depois por 3. Depois eu vou fazer a mesma coisa com menos x e depois eu vou multiplicar por menos 1. Então, vamos fazer passo a passo. X ao quadrado vezes x, aqui são 2, aqui é 1. Então, fica x elevado a 3. Os dois são positivos. Agora, x ao quadrado vezes 3, um positivo e um negativo fica negativo. X ao quadrado vezes 3, 3x ao quadrado. A parte literal repete igual. Quando eles forem iguais, aqui a gente soma os expoentes. Agora, eu vou fazer a multiplicação de x vezes x. Está negativo, está positivo. Negativo com positivo dá negativo. X vezes x, x ao quadrado. Ok? Agora, eu vou multiplicar o x por 3. Esse está menos, esse está menos. Menos por menos, mais. X vezes 3, 3x. Pronto. Eu já fiz a multiplicação agora do x, né, por x e do x por 3. Agora, falta multiplicar o do 1. 1 vezes x e 1 vezes 3. Então, 1 vezes x é x. Só que esse 1 está negativo e esse x está positivo. Menos por mais dá menos. Agora, eu vou multiplicar 1 vezes 3, que vai dar 3. Esse está menos, esse está mais, menos por mais, menos. Ao observar esse polinômio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, nós percebemos alguns termos semelhantes. Quem? Menos 3x ao quadrado com menos x ao quadrado, pois os dois têm x ao quadrado, e 3x menos x também são semelhantes. Então, eu vou repetir aqui x elevado a 3, e menos por menos dá mais, 3x ao quadrado mais x ao quadrado, lembrando que aqui eu tenho o coeficiente 1. Não é isso? Então, 3x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Só que eu coloco o sinal do número que tem maior valor absoluto, e no caso 3 está negativo. Esse também está negativo, então eu vou repetir. Agora, 3x menos x. Mais por menos dá menos, 3x menos x. Sabemos que o coeficiente aqui não aparece, o coeficiente é 1. Então, 3 menos 1 dá 2. E repete o x. Então, vai ficar
2x. Esse é positivo, negativo, sinal do maior valor absoluto, fica positivo. E agora eu repito 3. Perceba que esse polinômio ele está na ordem. Como a ordem, professora? Ele começa do maior expoente até o menor. X elevado a 3, x elevado a 2, x e sem x. Agora eu tenho uma multiplicação de 3 binômios. Um binômio vezes outro binômio vezes outro binômio. Como é que eu faço a multiplicação desses 3? Ora, o que é que acontece? Eu vou fazer a multiplicação aqui desses dois, vou repetir o terceiro e no final eu vou fazer a multiplicação do resultado desse pelo terceiro. Como eu vou precisar do resultado desse e o resultado desse vou multiplicar pelo terceiro, a gente vai colocar aqui parênteses e proceder à multiplicação. Então, você vai multiplicar x por x, x vezes x dá x ao quadrado, e vai multiplicar o x por 2. X vezes 2 dá 2x. Só que esse é positivo, esse é negativo, fica negativo. Agora eu vou fazer a multiplicação de menos 1 por x e de menos 1 por 2. Então, menos 1 vezes x dá x. Todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Só que ele está negativo, esse aqui é positivo, ele fica negativo. E 1 vezes 2 dá 2. Só que esse está negativo, esse está negativo. Negativo com negativo dá positivo. Vamos fechar os parênteses. O resultado disso eu vou multiplicar por x menos 3. Para facilitar, percebemos que aqui eu tenho dois termos semelhantes. Se eu tenho dois termos semelhantes, eu posso efetuar logo essa operação e ficar com números mais reduzidos. Então, aqui x ao quadrado, repete, e aqui menos por menos dá mais, 2x mais x dá 3x, só que eu vou repetir o sinal do número de maior valor absoluto, que é o 2 é maior, 2x é maior do que x, vai ficar negativo. Repita aqui o mais 2. Agora, eu não tenho termos semelhantes. Eu vou repetir aqui o x menos 3. Agora, eu vou fazer a multiplicação desse trinômio por esse binômio. Então, eu vou multiplicar cada termo pelos dois. Então, eu vou multiplicar aqui x ao quadrado por x, depois por 3. X ao quadrado vezes x. Então, a gente tem que junto os expoentes. Então, vai ficar x, aqui é 2, aqui é 1, aqui fica x elevado a 3. X ao quadrado vezes 3 vai dar 3x ao quadrado. É só juntar. Só que ele é positivo, esse é negativo, ele fica negativo. Agora eu vou multiplicar esse daqui, ó. Menos 3x. Menos 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Então, aumenta aqui no x. O número não tem como aumentar, então aumenta aqui no x. Só que ele é negativo, esse é positivo, fica negativo. Aí, 3x vezes 3, 3x vezes 3 dá 9x. Só que esse é negativo, negativo com negativo dá positivo. Ok? Agora eu vou fazer a multiplicação desse número pelos dois. Ok? Passo a passo. 2 vezes x, 2x. Os dois são positivos, permanece positivo. E 2 vezes 3, 6. Esse é positivo, esse é negativo, fica negativo. Agora eu vou somar os termos semelhantes. E quais são os termos semelhantes aqui, ó? Os termos semelhantes são os que têm a mesma parte literal. Então, 3x ao quadrado com 3x ao quadrado, quem tem x com quem tem x. Então, vamos somar aqui. Esse não tem termo semelhante, eu vou repetir. E esse daqui, menos por menos dá mais. 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 6x ao quadrado. Perceba que na soma aqui não aumenta, só soma os coeficientes. Eles são negativos, repete o sinal do negativo. 9x mais 2x, 9 mais 2 dá 11, repete o x, mais 11x. E agora eu repito o menos 6. Então, eu tenho um polinômio aqui de grau 3 na ordem. X elevado a 3, 6x elevado a 2, x elevado a 0, que não aparece, pois o número elevado a 0 é igual a 1, e 1 vezes 6 é 6.
Agora vamos multiplicar novamente esses três binômios, né? Então, vamos multiplicar o primeiro pelo segundo, certo? Professora, se eu quisesse multiplicar o segundo pelo terceiro, daria o mesmo. Dá o mesmo resultado. Mas vamos multiplicar aqui na ordem. Então, vou multiplicar x por todos os dois. X vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 1, x. Número positivo com negativo dá negativo. Agora eu vou multiplicar 2 vezes x dá 2x. Se os dois são positivos, permanece positivo. 2 vezes 1 dá 2. Isso é positivo, esse negativo vai ficar negativo. Certo? Coloca aqui parênteses, porque o resultado eu vou multiplicar por x mais 3. E se eu não colocar parênteses, está indicando que é só o último número. Como são os 3, são todos esses valores que vou multiplicar por x mais 3, então tem que usar parênteses. Só que aqui eu tenho termos semelhantes, que é 2x menos x, né? Então, eu vou repetir aqui o x ao quadrado. Aí, menos por mais dá menos. X menos 2x dá x. Sinal do número de maior valor absoluto fica mais. E agora, repito menos 2. E vou multiplicar agora por x mais 3. Então, vou multiplicar cada termo desse trinômio por x mais 3. X ao quadrado vezes x. Então, aqui tem 2, aqui tem 1, vai ficar x elevado a 3. X ao quadrado vezes 3 dá 3x ao quadrado. É só acrescentar. Agora eu vou multiplicar o x. X vezes x, x ao quadrado. Os dois são positivos, fica positivo. X vezes 3, 3x. É isso. Agora eu vou multiplicar o menos 2 pelos 2. 2 vezes x, 2x, menos por mais dá menos. 2 vezes 3 dá 6, menos por mais dá menos. Observe que eu tenho termos semelhantes, que no caso são os que têm x ao quadrado com x ao quadrado, quem tem x com quem tem x. Então, repito aqui x elevado a 3 e vou colocando aqui na ordem decrescente de expoente. 3x ao quadrado mais x ao quadrado é 3 mais 1, 4. Então, vai dar 4x ao quadrado. Repete o sinal de mais. Agora, faz aqui 3x menos 2x, que vai dar x, sinal do número maior, valor absoluto mais. E agora, repete o menos 6. Então, eu tenho 4 termos e todos eles são diferentes. Não são semelhantes. Esse tem x elevado a 3, esse tem x ao quadrado, esse tem x. Então, cada termo é diferente.